Mas, entretanto, ela tinha certeza absoluta que ia ser curada naquela noite, e a igreja, oh, aleluia! E naquela noite ia ser curada, e no dia seguinte, que era segunda-feira, ia voltar no médico, refazer os exames, e nada daquilo estaria mais lá. Esse negócio aí para o YouTube, eu não sei o que é que vão dizer de mim depois, mas vamos lá. Deus não precisa das suas mentiras em nome da fé para ser glorificado e exaltado, e nem das minhas. De fato, a nossa fé deveria estar calcada nele, fundamentada nele, independente de cura. Se ele curar, sou dele. Se não curar, continuarei dele, nele e para ele. Quando a minha fé depende de historinhas que pessoas contam, que não passam de fantasias da mente imaginativa, e é o que ele vai dizer depois, isso é complicado, isso é complexo. A pessoa ouve vozes, vê coisas no estágio indiferenciado, no estágio da fé intuitiva, projetiva. Então ouve vozes, vê coisas. Eu compartilhava com os alunos do doutorado que uma das coisas interessantes, eu dirigi uma igreja aqui em Guaianazes, e eu tinha uma irmã que toda semana ela tinha um sonho, uma visão, e o pior é que ela queria que eu interpretasse. E eu nunca fui intérprete de sonho, nem dos meus. E um dia ela chegou e veio lá e disse: olha, eu gostaria que o senhor me dissesse. Na casa dela tinha uma portinha antes de entrar. E ela sonhou, e naquele sonho a porta rangia. E ela queria que eu dissesse o que significava o ranger da porta. Eu disse: irmão, será que é falta de óleo? Foi a única coisa que me veio na mente. Será que é falta de óleo? Então, sonhos, visões, ouvir vozes, ver coisas para fora, está nesse estágio da fé intuitivo-projetiva. A pessoa projeta determinadas coisas. E como é que ela explora este mundo da fé? Ela explora com a imaginação. Como tem pouco conhecimento, ela preenche o vácuo do conhecimento pela imaginação. Fica imaginando coisas e dizendo coisas. O que é que a igreja quer ouvir? A igreja quer ouvir histórias espetaculares. Então ela cria, ela inventa, ela aumenta. E isto para ela se torna real. Bom, já disse alguém, Aristóteles diz que você se torna aquilo que você faz contínua e repetidamente. Portanto, cuidado com o que você faz contínua e repetidamente. Porque se você começa a mentir, mentir e mentir, você se tornará um grande mentiroso, uma grande mentirosa. Se Aristóteles estiver correto. Que você se torna aquilo que você faz repetidamente. E a pessoa vai, e quando ela chega na igreja que conta uma história imaginativa, ela percebe que a igreja fica exaltada. Do que Haim vai trabalhar, dizendo que é a efervescência social. A igreja fica efervescente. E aí, como aquilo tem uma resposta positiva, ela vai inventar outra para a próxima semana. E depois outra, e depois outra. E vai se contagiando. E daqui a pouco está todo mundo inventando uma coisa e todo mundo acreditando na história um do outro. Então, o vácuo da falta de conhecimento, do conhecimento, é preenchido com a imaginação. Chega ao ponto de não se distinguir entre fantasia e realidade. Entre fantasia e realidade. ênfase no diabo, no demônio, no capeta. Lá no Nordeste nós dizemos no cão. ênfase no coisa ruim, no tormento eterno. E aqui eu vou trazer Fowler e outros. Sério, vai gostar disso aqui. e outros. Há uma confusão entre apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Confundem fogo eterno com estar eternamente no fogo. Vou repetir.
confundem fogo eterno com estar eternamente no fogo. Vou deixar isso aí para vocês pensarem. Até porque uma das imagens de Deus trabalhada pela teologia judaica na época era que Deus era chamado fogo eterno. E aí eu vou deixar vocês para rever a sua teologia ou reafirmá-la constantemente. Então a ênfase no diabo, nos demônios, no capeta, no tormento eterno, na dramaticidade de experiências de conversão. Eu às vezes fico a pensar que a igreja evangélica não sabe muito o que fazer com quem sempre viveu dentro dela. Por exemplo, eu não posso dizer eu era um bêbado, lembra da musiquinha? Eu era um bêbado, vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus. Eu sempre estive com ele. Ou pelo menos ele sempre esteve comigo. Melhor dizer assim, melhor dizer assim, né? Voltasse. Então, nas experiências dramáticas, então, quanto mais dramática a experiência de conversão, mais oportunidades a igreja dá a esta pessoa, a ponto de as instituições, todas elas, a sua igreja, a minha igreja, precisa de vez em quando pegar algumas pessoas e ficar para lá e para cá, até aquela experiência dramática ser substituída por outra, ou então a pessoa criar uma outra, inventar uma outra. A pessoa que para nesse estágio da fé, ele diz que um adulto nesse estágio vai ter uma personalidade rígida, frágil, manipuladora, autoritária, fruto muitas vezes, e aqui a fala é minha, de uma adultização. Lá em uma crítica é forçar a conversão de criança aos 4, 5, 6, 7, 8 anos. Adultiza a criança. Jesus diz que das crianças é o reino dos céus. Alguém discorda disso? Isso mexe com a teologia do ministério infantil, que talvez nós ainda não tenhamos refletido o suficiente. Não tenhamos refletido o suficiente sobre isso. Então, força-se a uma conversão, e isso vai ter consequências lá na frente. Nós tivemos aí nos últimos 2 anos revistas semanais e mensais, de publicação mensal, que estavam trazendo reportagens sobre pastores mirins, aos 9, 10 anos de idade, ungidos e ungidas do Senhor, sendo já consagrados e ordenados como pastores e pastoras. Isso não é na Suíça não, isso é no Brasil. Isso é no Brasil. Pastores e pastoras mirins, aos 7, 8 anos, quando deveria estar brincando, correndo para lá e para cá, são transformados em adultos, e agora o grande servo, a grande serva do Senhor, que vai impor as mãos, e por aí, e tudo, indo em programa de televisão e tudo. Do ponto de vista psicológico, haverá algumas consequências para isso lá na frente. Não tem infância, isso vai acontecer quando tiver 40, 50 anos, e estará tendo atitudes infantis. Não tem um período, uma adolescência normal, aí quando chega na fase adulta, vai estar vivendo a sua fase de adolescência, ou de adolescente. A transição é quando começa a fazer perguntas. Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aqueles que têm filhos nesta idade sabem disso.